Atos 27, 29. Amém, queridos? E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na popa 4 âncoras e oravam para que o dia rompesse. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote ao mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar, soltaram também as amarras do leme. E alçando a vela da proa do vento, dirigiram-se para aquela praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. Senhor, essa é a tua palavra, que a tua palavra venha ser ministrada, e ela produza o resultado no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Paulo precisava chegar a Roma. Ele tinha que se apresentar diante de César para se defender. Ele toma o navio, acontece toda aquela tragédia que nós já falamos no domingo. O navio é tomado por tormentas, por ventos. O navio agora está, nesse momento, se desfazendo. E eles não têm muita opção. Eles avistam uma praia. Eles avistam um lugar onde era possível chegar com o navio e atracá-lo àquela praia. Só que no meio disso tudo, algumas pessoas queriam aproveitar a oportunidade, pegar os botes e se salvarem, e irem para a praia naqueles botes. Mas Paulo levanta e fala: olha, se eles saírem do navio, vocês não poderão se salvar. Aqui, ao que parece, Paulo está dizendo aos próprios centuriões, ao próprio Júlio, que se algum prisioneiro, alguém escapasse do navio, ele poderia ser morto por César, ou que a palavra do Senhor, por meio de Paulo, não se cumpriria. Então, diante disso, eles cortam as amarras, as cordas dos barcos, dos botes, e todos precisam ficar em cima do navio. Acontece que então o vento vem com mais veemência, com mais impetuosidade, e o navio naufraga, o navio se parte. Eles têm algumas opções: ficarem dentro do navio e afundarem com o navio, ou a segunda e terceira opções, como Paulo próprio disse: os que souberem nadar, nadam. Os que não souberem nadar, se agarrem aos destroços e às próprias tábuas que estavam se soltando do navio. Tem muita gente que está vendo o navio afundar, e ele prefere ficar dentro do navio afundando. Ele está vendo que o casamento está afundando, ele está vendo que o negócio está afundando, ele está vendo que as suas decisões estão levando a afundarem, e ele não procura mudar, ele não procura tomar uma outra decisão, ele não procura se prumar, ele não procura mudar os seus pensamentos, mudar as suas atitudes, ele prefere afundar com o navio do que se salvar. Tem muita gente que está abraçado com coisas que precisa deixar, mas ele prefere ficar abraçado às seus próprios pensamentos, aos seus próprios princípios, aquilo que ele pensa ser certo, do que soltar e abandonar o navio na hora que tem que ser abandonado. Tem navios que nós precisamos pular dele, e é exatamente isso que Paulo e Júlio falam: os que souberem nadar, nadem até a praia, os que não souberem, agarram os destroços, agarram as tábuas e também vão em direção à praia. Dentro da igreja existem vários grupos, mas existem 2: os que sabem nadar e os que não sabem nadar. Fala comigo, quem sabe, mas fala com fé para eu engatar uma segunda: os que sabem nadar e os que não sabem. Os que não sabem nadar,
É aquela pessoa que sabe que tem uma promessa de Deus, que Deus prometeu, que Deus disse que vai acontecer, e ele se agarra à promessa. Ele tem fé que vai acontecer. Ele tem fé que Deus vai dar uma provisão, que Deus vai dar um escape, que Deus vai dar um livramento, que Deus vai mover de alguma forma. Ele tem fé, ele crê, ele se agarra à promessa, mas ele não sabe nadar. Ele não se preparou para o naufrágio. Ele não se preparou se caso alguma situação surgir, alguma coisa der errado, ele não sabe nadar, meu irmão. Nós precisamos ser crentes que se preparem para o dia da adversidade e da dificuldade. Nós precisamos aprender a nadar. Aprender a nadar é investir na sua vida conjugal, é investir na sua vida ministerial, é investir na sua vida familiar. Muitas pessoas dizem, minha família está afundando, mas eles não investem tempo, não investem em conhecimento, não investem nada em oração, em jejum, não investem nada para que o navio, quando afundar ou der alguma coisa errada, ele possa saber nadar. Você precisa investir, meu querido. Vai chegar um momento na tua vida, você vai precisar nadar. A sua fé, a sua confiança em Deus, não anula a sua necessidade de se preparar. Não adianta estudar para pedir a Deus para que você passe uma prova se você não estuda. Não adianta pedir para Deus abrir uma grande porta se você não prepara. Não adianta nós pedirmos para Deus uma multidão de pessoas para chegar nesse lugar se nós não estamos prontos e sabendo nadar para receber essas pessoas e ensinar a elas o caminho de Cristo. Nós precisamos ser crentes que saibam nadar. Mas tem gente que está no navio e que na hora que a coisa aperta, ele não está preparado, ele não sabe nadar. Lembra da pandemia? Tem muito comércio que fechou, quebrou, porque os donos dos seus empreendimentos não se prepararam para o dia ruim, não sabiam nadar. Você lembra da pandemia? A maioria das igrejas não estava preparada para poder fazer culto online. A maioria das igrejas não estava preparada para passar em 2, 3, 4 meses, um ano sem uma oferta, um dízimo, ou estruturada para poder alimentar os seus membros, porque nós não sabíamos nadar. Precisamos nos preparar para qualquer momento de adversidade que surgir. Precisamos nos preparar para qualquer momento de adversidade que surgir, para uma enfermidade que possa acontecer, que Deus nos livre da enfermidade, mas se acontecer, precisamos que a nossa fé esteja pronta para vencê-la. Precisamos nos preparar para as perseguições que se levantarem contra nós. Precisamos nos preparar para toda acusação que vier contra nós, e a nossa fé precisa estar pronta. Precisamos aprender a nadar em qualquer mar, em qualquer adversidade, diante de tempestade ou diante de bonança. Precisamos nos preparar e aprender a nadar. Mas o presbítero, e quem não se preparou, e quem não aprendeu a nadar, segura nos destroços, se agarra aos destroços. Talvez a sua família, a sua vida espiritual, a sua casa, o seu ministério, a sua fé, esteja nesse momento atravessando um momento de destroços. E você não tem muito mais opção, você não tem muita opção a quem recorrer. Você está vivendo uma vida de destroços. A palavra que eu tenho para você hoje é: se agarre aos destroços, até a praia. Deus não quer que você se agarre aos seus traumas, às suas mazelas a vida toda. Precisamos nos agarrar muitas vezes, lamber as nossas feridas até a praia. Você pode chorar por um problema que você passou, por uma luta que você enfrentou, por uma perseguição que você vivenciou, mas você só vai chorar, só vai se agarrar a esses destroços até a praia. Você não vai fazer uma contenda, você não vai fazer uma tenda, você não vai fazer uma cabana, você não vai fazer uma choupana no meio do sofrimento. Tem gente que nunca sai do sofrimento, ele se agarra aos destroços a vida toda. Ele lembra dos destroços que aconteceu com ele, as mazelas que aconteceram a vida toda. Ele tem 5, 10 anos, 20 anos que venceu uma situação e ele lembra aquele problema a vida toda. Os destroços que nos acontecem, os problemas que nos sobrevêm, as lutas que vivenciamos e enfrentamos, são um instrumento para nos levarem até a praia. Quando chegar na praia, o destroço fica para trás. A revelação de Deus é essa, meu irmão. A sua dor, ela só é importante até te levar a Cristo. Quando você chega diante de Cristo, é hora de largar o destroço e se agarrar às tábuas que remetem à cruz, as tábuas que remetem à salvação, as tábuas que remetem a uma nova vida, as tábuas que remetem a um novo momento, as tábuas que remetem a um novo ciclo que vai se iniciar da sua vida. Então abandone os destroços, agarre-se à tábua e chegue à praia, chegue à ilha, no nome de Jesus. Mas tem crente que prefere se agarrar aos destroços a vida inteira. Mas porque lá em 2003, porque lá em 1995, porque, meu irmão, tudo isso serve de experiência. Mas precisamos deixar os destroços até
até a praia. Repita comigo, os destroços. Fala com fé, os destroços ficam até a praia. Capítulo 28, deixa o primeiro versículo para mim. Eles chegam à praia. E a ilha se chama Ilha de Malta. Repita comigo, ilha. De novo, Ilha de Malta. Eu tenho vontade de visitar. Eu ainda vou, amém? Nem minha esposa disse amém, não vou mais não. Estava vendo uns vídeos, né, como que é a ilha, como que está a ilha hoje atualmente. Linda, fantástica. 420 mil pessoas moram naquela ilha. Tremendo, hein? Mais de 300 igrejas, né? Olha o trabalho do apóstolo Paulo. Não são cristãs evangélicas, né? São católicas, mas são mais de 300 igrejas. Numa ilha, com uma semente plantada por Paulo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Ilha de Malta. Eles chegam nessa ilha. Sabe o que significa Malta? Sabe qual que é o significado da palavra Malta? Refúgio. Refúgio. Ah, meu irmão, depois de uma luta, depois de um vendaval, depois dos destroços, depois das ondas, depois da dificuldade, depois da tempestade, depois de passar por grandes problemas, Deus proverá um refúgio, Deus proverá um alívio, Deus proverá um escape, Deus proverá para você um refrigério, Deus fará na sua vida um refúgio. E se você for inteligente, for sábio, for sensato, depois da sua luta, você vai se entrar debaixo das asas do Senhor e você vai encontrar abrigo, segurança. Deus trará refúgio para você. Talvez nesse momento você está de fato numa luta, numa dificuldade, mas a sua Malta vai chegar, o seu refúgio vai chegar, Deus soprará ao teu favor um refrigério, e você terá um momento para dizer: o Senhor foi comigo, o Senhor me guardou, Ele é o meu Deus. Eu acho que essa palavra merece umas palmas, merece um aleluia, merece um glória, bendito seja Deus. Sabe nos desenhos que tinha lá, os marinheiros, aí quando eles viam por uma luneta, né, e viam terra, o que eles falavam? Terra à vista. O que eles falavam, os adolescentes? Terra à vista. Fala comigo, terra à vista. Para ficar mais bonitinho, 1, 2, 3, terra à vista. Eles avistaram a terra, e agora estavam na terra. Eles avistaram a ilha de longe, agora estavam dentro dela. Moisés no Monte Nebo avista a terra prometida e não entra. Mas ele avistou. Eles avistam essa ilha e agora eles estão em terra firme. Meu irmão, eu não voei ainda eu não voei. Mas quem voa, quem já andou de balão, de avião, diz que no ar algumas pessoas têm uma insegurança. Elas sentem medo quando olham para baixo. Elas sentem medo porque elas não estão pisando o chão. Você percebe que quando você está, eu já fui na praia, você também já foi. Quando a gente está lá em alto mar, numa lancha, no barco, a gente, pelo menos eu, né? A gente fica um pouco inseguro, é água para todo lado. A gente não sente segurança, a gente tem medo de ficar na água, a gente tem medo de ficar no ar, mas quando nós avistamos a terra, parece que o coração, ele se aquieta, ele sente segurança na terra, porque nós somos formados do pó da terra. Eles sentem segurança, eles avistam a terra e agora eles estão na terra. Quando eles chegam na terra, eles descobrem que é Malta e lá tem uma fogueira pronta pelos próprios nativos. Eles são recepcionados com uma fogueira. Repita comigo, fogueira. Fogueira. Só os adolescentes, não vou pregar mais não. Fogueira, 1, 2, 3, fogueira. Eles são recepcionados com o calor do fogo. Observe que eles estão todos molhados do naufrágio. Está chovendo ainda. Eles estão ali encarangados e são recebidos com uma fogueira. Eles são bem recepcionados. Quando chegam, já chegam para se aquecer, meu irmão. A igreja precisa receber as pessoas que entram para este lugar com uma fogueira. Tem muita gente encarangada, tem muita gente fria na fé entrando por aquelas portas, tem muita gente que foi açoitada pela vida, açoitada pelos problemas, que entram neste lugar. E nós que já estamos na ilha, já estamos no refúgio, já estamos na igreja, precisamos deixar uma fogueira pronta. Precisamos receber essas pessoas com o calor do Espírito, com uma fogueira, para que elas possam se aquecer, para que elas possam encontrar paz, para que elas possam encontrar a presença de Deus. Então seja você aquele que promove a fogueira. A fogueira estava pronta. Eles são recebidos com uma fogueira. Olha que interessante. Nós precisamos receber as pessoas como fogueira. A igreja precisa ser um lugar onde nós possamos ser aquecidos por Deus, onde nosso coração possa ser aquecido por Deus.
Aonde o depressivo entra e ele encontra a paz que excede todo o entendimento humano. Aonde aquela pessoa que está desviada, está sem ânimo, está sem motivação para viver, ela encontra e ela é aquecida por uma palavra, por um louvor, por uma oração, por algo de Deus que vai acontecer na vida dela. Nós precisamos que essa igreja tenha fogueira, o fogo do Espírito, a chama do Espírito, para que nós possamos receber as pessoas e essas pessoas sejam alvos da bênção e da graça de Deus. Eu não preciso, queridos, ficar motivando você toda hora te motivando, toda hora querendo te agradar. A minha função não é ficar motivando você, te agradando. Porque Jesus, na verdade, ele não morreu para motivar ninguém. Ele morreu para salvar os pecadores. Deus também não tinha, essa frase eu recebi aqui na porta da igreja agora, essa palavra. Pode pôr no seu Instagram lá, não tem problema, não vou te cobrar nada não. Pode pôr lá, vai ficar bonito. Jesus foi morto não para motivar, mas ele foi morto para salvar. Deus não teve nenhuma motivação de nenhum anjo para enviar Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que Deus fez foi por amor. Não havia motivação no coração de Deus para entregar Jesus, mas havia um alvo, e o alvo para o qual Jesus foi entregue foi por você, foi por mim, foi por amor. O amor, meu querido, não é uma troca, o amor é uma decisão. Deus então decide, Ele tem um amor e Ele entrega o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Precisamos ser uma igreja que ame, não por troca, não porque as pessoas gostam da gente, mas porque nós decidimos amar, que nós possamos ser pessoas, uma igreja que tem uma fogueira pronta para quem se achegar, para quem chegar, sinta de fato aconchegado nos braços do Pai. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o Senhor, uma fogueira. Todos são recebidos com uma fogueira. Eles fazem uma fogueira para os visitantes, os náufragos, Paulo, Lucas, e Júlio e toda a tripulação do navio é bem recebida pela fogueira. Mas muitas vezes os que estão dentro, nós não valorizamos. No primeiro deslize que a pessoa dá, nós queremos colocá-lo para fora. Nós queremos exercer a vara da justiça e da disciplina. Agora, a grande questão, com a medida que medimos, nós seremos? Qual é a régua que você quer que Deus use na sua vida? Qual que é a régua? A da justiça? A da ira? Ou a régua da misericórdia? Qual que é a régua que você quer, adolescente, que Deus use na sua vida? A régua da justiça ou a régua da misericórdia? Qual que é a régua que você quer que Deus use sobre a tua vida? Com a medida que eu meço, eu serei medido. O mesmo amor que eu demonstro para os meus irmãos, a mesma misericórdia que eu demonstro, é a misericórdia exercida sobre mim. Precisamos valorizar os que estão dentro, amando os que chegam, e continuando amando e valorizando os que aqui dentro já estão. Eles são recebidos por uma fogueira. A fogueira já está pronta. Repita comigo, a fogueira, fala com fé para eu animar aqui, a fogueira está pronta. A fogueira está pronta. Meu irmão, quando nós chegamos na igreja, eu há 25 anos, alguns aí há mais tempo, a fogueira já estava pronta. Outras pessoas vieram antes de nós e acenderam a fogueira. Outras pessoas já colocaram nessa fogueira a própria vida. Esse fogo não começou agora, em 2000, em 2005, em 2007, em 2010, no ano da sua conversão. Esse fogo, essa fogueira não começou quando essa igreja abriu. Quando Gunnar Vring, o grande missionário da Assembleia de Deus, chegou ao Brasil. Quando as cruzadas chegaram ao Brasil, esse fogo não começou nesse tempo, esse fogo começou lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120, e esse fogo não se apagou até hoje, e de tempos em tempos Deus sopra um vento dos céus, e essa chama ela aumenta, e o avivamento vem visitar os crentes na terra, e o avivamento vem visitar as nossas vidas. Esse fogo não se apaga, esse fogo já estava pronto. Nós não somos criadores de nada, nós não somos inventores de nada, nós somos simplesmente pessoas que precisam manter a fogueira acesa. Que fogueira que eu vou deixar para os meus filhos? Uma fogueira míngua,
Uma igreja miserável, um ministério fracassado, uma igreja permissiva, uma igreja sem a presença de Deus, uma igreja longe do Senhor, uma igreja herege, uma igreja apóstata, uma igreja que não tem mais temor dos céus, ou eu vou manter a fogueira do avivamento, uma igreja que clama, uma igreja que ora, eu vou ser aquele que vai manter a fogueira acesa, aquecendo o coração dos meus filhos, aquecendo o coração dos meus netos, uma igreja que seja capaz de mudar e transformar uma sociedade. Qual fogueira que nós vamos deixar? A fogueira já estava pronta. Eles chegam e a fogueira já estava acesa. E essa fogueira continua até os dias de hoje. Tem muito crente de fogueira pronta. Tem muito crente que só é crente de fogueira pronta. Crente de fogueira pronta. Ele chega, ele quer tudo já prontinho, ele só chega para poder ver. Ele só chega para poder participar na expectativa de Deus falar com ele. Crente de fogueira pronta. Crente de fogueira pronta é aquele crente que vem para o culto, ele só vem receber. Ele não vem prestar uma adoração. Ele não vem prestar uma glorificação, uma exaltação do Pai. Ele é crente de fogueira pronta. Tem gente que é crente, cristão, de fogueira pronta. Deus está chamando você, meu irmão, para participar da fogueira. Mas para que a fogueira permaneça, você precisa manter o altar aceso, eu preciso manter o altar aceso. E para manter o altar aceso, nós precisamos de lenha. Nós precisamos de lenha. Mas tem muito crente que são cristãos e crentes de fogueira pronta. Quando Paulo chega, a fogueira está pronta. Ele olha para a fogueira e ele tem uma decisão. Ele resolve catar gravetos. Resolve catar lenha. Paulo vê o fogo pronto e Paulo pensa, eu preciso manter o fogo aceso. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar a minha cota. Eu preciso deixar algo neste lugar. Eu preciso ajudá-los. E essa é uma palavra que eu tenho para o teu coração, meu irmão. Que você seja alguém que se disponha a ajudar com a sua oração, com a sua oferta, com o seu dízimo, com uma visita, com uma palavra, com a sua adoração, comparecendo às orações, visitando alguém que se desviou, orando por alguém que está enfermo, indo atrás daquele que está desviado, afastado. Você precisa me ajudar a catar gravetos. Você precisa me ajudar a fazer uma obra neste lugar, porque sozinho eu não consigo. Ninguém faz nada bom, grande, relevante sozinho. Que Deus te levante como um catador de graveto, um ajuntador de lenha, no nome de Jesus. Paulo fala, eu vou catar graveto, eu vou catar lenha, eu vou ajudar a manter o fogo aceso, meu irmão. Que Deus possa te levantar neste lugar, para que a sua oração, para que a sua dedicação, para que a sua fé possa incendiar este lugar, e esse fogo permaneça aceso. Nós medimos a temperatura de uma igreja, não é pelo culto de domingo. Nós medimos a temperatura de uma igreja, não é pela arrecadação. A temperatura de uma igreja é medida pelas pessoas que são transformadas nesse ambiente, pelas pessoas que são convertidas nesse ambiente. Esse é o termômetro de uma igreja. O termômetro de uma igreja é quando as pessoas se convertem a Jesus, quando casamentos são restaurados, quando pessoas se entregam e mudam de vida. Esse é o termômetro de uma igreja. O termômetro da igreja não é o culto de domingo. O termômetro da igreja é a oração da segunda, é o GECEL da terça, é o discipulado da segunda, é o GECEL da sexta. Esse é o termômetro do nível espiritual e da temperatura de uma igreja. Então seja você quem me ajude e quem me ajuda a catar gravetos, a manter a chama acesa. Eu acho que essa é uma boa palavra. Eu acho que essa palavra merece um glória. Eu acho que essa palavra merece uma exaltação ao Senhor. Eu acho que essa palavra merece um Deus nos abençoe e nos dê graça, no nome de Jesus. Catar graveto. Talvez você não seja um tronco, uma árvore, mas você é um catador de graveto. Talvez você não seja uma madeira robusta, uma lenha, uma madeira de lei, com um tronco de 1 metro de diâmetro. Talvez você seja, de fato, só um gravetinho. Só um gravetinho. Tem uns mais magrinhos aqui, né? Que mais gravetinho, né? Então mais gordinho, mais tronquinho, né? O importante, o principal, o essencial. Não é se você é um tronco de Líbano, um tronco de pau-brasil, ou se você é um gravetinho. O importante é se você está disposto a ser queimado na presença de Deus e a ser um instrumento para que o fogo seja aceso.
Ah, meu irmão, que você seja um graveto que queima na presença de Deus, um graveto que diga: Senhor, que o teu fogo arda em mim, que o teu fogo arda na minha casa, que a chama do teu fogo, do teu Espírito não se apague do meu coração, que nada, nenhuma riqueza me fascine, que os bens dessa vida não me fascinem, não me desviem, não me tirem do foco, não me tirem do rumo, mas que eu seja um graveto que está disposto a queimar na tua presença. Eu quero ser um graveto incendiado na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Onde estão os gravetos? Onde estão aqueles que querem ser incendiados pelo Senhor? Onde estão aqueles que querem dizer: Senhor, eu quero ser um graveto, e através de mim, que a minha casa, a minha família, o meu lar, a minha igreja, a minha escola seja incendiada pelo poder do teu nome. Eu quero ser um graveto. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja tem aqueles que buscam lenha, aqueles que catam graveto, mas aqueles que só se esquentam na fogueira. Sempre haverá, queridos, só quem se esquenta na fogueira. Só quem está aqui para poder receber algo de Deus. Só quem está aqui para poder receber uma porta aberta, um milagre, uma cura, um esposo, né? Uma esposa, um carro novo. Isso tudo Deus vai dar. Isso tudo Deus pode dar, isso tudo Deus tem poder para fazer, mas nós estamos aqui porque nós queremos manter a fogueira acesa, queremos manter o nosso coração aquecido, o nosso coração avivado na presença do Senhor. Aleluia. Versículo de número 3, bendito seja Deus. Versículo 3, somos gravetos, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. De fato, eu pesquisei, procurei, mas eu não vi nenhum texto que pudesse dizer que de fato essa cobra picou Paulo. Mas pelos relatos de Paulo, nas outras cartas, ele fala que foi picado por serpente. Então nós entendemos que essa serpente chegou a picar Paulo. Mas na verdade, essa cobra, essa víbora, ela se enrola na mão de Paulo. Se pica ou não pica, eu deixo para você. É bem possível que ela tenha picado. Por aquilo que os moradores viram, por aquilo que os nativos viram, essa cobra se enrola nas mãos de Paulo e ela pica Paulo. Aí eu te pergunto, o que Paulo estava fazendo? Catando gravetos. Paulo estava trabalhando. Paulo estava se esforçando. Paulo estava dando o seu suor. Paulo estava contribuindo com a obra, com a fogueira. Mas a cobra pica a sua mão. Ah, meu irmão, muitas vezes nós estamos trabalhando, contribuindo, estamos ajudando, estamos fazendo alguma coisa na obra, fazendo uma coisa no reino de Deus, e muitas vezes algumas cobras vêm contra a nossa vida e nos picam. Algumas pessoas vêm contra a nossa vida e nos ferem com palavras. Algumas pessoas nos ferem, muitas vezes, com palavras, com perseguições, com, muitas vezes, coisas que nos machucam. Muitas vezes mesmo na obra, fazendo o nosso melhor, entregando o nosso melhor, buscando a Deus com sinceridade de coração. Existem situações, existem cobras que vêm e nos picam, e muitas vezes elas não somente nos picam, mas elas querem enrolar em nossas mãos. Muitas vezes o diabo não quer simplesmente dar uma picada usando pessoas, muitas vezes ele quer enrolar em nossa mão, e tem muito crente que não está sendo somente picado, mas está enrolado com cobras, enrolado com coisas, e a cobra aqui significa o que é mal, a cobra aqui significa o que é pecado, meu irmão. O diabo muitas vezes vai usar situações para nos enrolar, para nos atrapalhar, para nos paralisar, para nos tirar do foco, para nos tirar do combate, para nos tirar da posição. Mas no nome de Jesus Cristo, nós não seremos vencidos por ele. Nós vamos fazer como Paulo, nós vamos sacudir a cobra, nós vamos sacudir a serpente e vamos jogá-la no fogo. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, se o diabo está te acavancando, está te enrolando com pensamentos promíscuos, com pensamentos de morte, com pensamentos de pecado, se o diabo está te enrolando, está trazendo dificuldade ao teu coração, sacuda nessa noite todo pensamento maligno no fogo do Espírito. Sacuda nessa noite toda a luta do diabo, toda a resistência do diabo no fogo do Espírito, e deixa a víbora queimar, deixa a cobra queimar nesse fogo, para que você seja liberto no nome de Jesus. Ela se enrolou na mão de Paulo, ao que parece picou a mão de Paulo, e Paulo sacode a cobra, sacode e joga ela no meio do fogo. A cobra estava correndo da onde, irmãos? Estava correndo do fogo. Foi exatamente lá que Paulo jogou a serpente. Somente o fogo de Deus na nossa vida
para destruir, aniquilar o poder da serpente, o poder do diabo. O crente que não busca Deus, o crente que não se envolve com Deus, o crente que não deixa o seu coração queimar na presença de Deus, o diabo vai ganhando palmo a palmo, passo a passo, pouco a pouco, centímetro por centímetro, o coração dele. Mas quando o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo está pegando fogo na presença de Deus, nenhuma arma mortífera, nenhuma seta maligna tem poder contra nós, porque serpente não gosta de fogo, o diabo não gosta de fogo, e esse fogo não é o fogo do churrasco, esse fogo não é fogo de fogueira, esse fogo é o fogo do Espírito Santo, que incendeia os nossos corações. Então jogue a serpente no fogo, jogue a serpente no fogo. Quando Paulo sacode e joga a serpente no fogo, os habitantes da ilha, os nativos, ficaram admirados. Falaram assim: esse rapaz está preso, esse rapaz quase morreu afogado, esse rapaz agora quase morreu nesse que o navio afundou, ele quase morreu vindo para a praia, e agora ele ainda é picado pela cobra. Só pode ser a justiça de Deus, a justiça divina. Só pode ser um juízo de Deus. Só pode ser, na linguagem crente, Deus pesando a mão. Ele vem preso. Ele quase morre no naufrágio. Agora a cobra pica? Só pode ser a justiça e a ira divina. A ira de Deus. Versículo 5, Vinícius. Versículo 5. 6. 5 e 6. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. Eles falaram assim: esse cara vai morrer. Só pode ser a justiça. Só pode ser um juízo de Deus, a ira de Deus. Esse cara vai inchar e vai morrer. Repita comigo: inchar e morrer. Um dos primeiros sintomas que acontece após a picada de uma cobra, um animal peçonhento, é a vermelhidão e o inchaço do local. Eles esperavam que Paulo fosse inchar com essa possível picada da serpente, e que ele ia cair morto de repente, porque de fato aquela víbora era um animal peçonhento e perigoso. Ele ia inchar e iria morrer. Muitas vezes o diabo, ele nos traz situações para nos inchar. Tem muito crente que se incha com elogios, se incha porque de repente nunca caiu. Estou há 25 anos na presença de Deus. Eu nunca adulterei, aí vai inchando. Eu nunca desviei, aí ele vai inchando. Eu nunca saí da igreja, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Tá cheio de gente desviada na igreja, cheio de crente desviada na igreja, que precisa aceitar Jesus, que precisa se converter. Eu nunca saí da igreja, 25 anos, e o diabo vai trazendo essas palavras, e você vai enchendo. Eu não sou como aqueles que saem da presença de Deus. Eu não sou como aquele que abandonou a esposa. Eu não sou como aquele que furtou. Eu não sou como aquele que matou. Eu não sou como aquele que fez. E ele vai inchando, e o diabo vai trazendo no coração da pessoa que ele é bom o suficiente, que ele é justo o suficiente, a ponto de não depender mais da graça de Deus. Meu irmão, todos nós, sem exceção, somos dependentes, carentes da graça de Deus. Não permita que o diabo infle o seu coração, dizendo que se você não tiver, não vai acontecer, dizendo que você é bom o suficiente, dizendo que é por minha causa, que é por sua causa, que essa igreja vai acontecer alguma coisa. Não vai. Se essa igreja vai romper, é por causa de Cristo, é pelo sangue de Cristo, é pela misericórdia de Cristo, é pela graça do Espírito Santo. Nós não somos nada sem a graça de Deus. O diabo tem um veneno que ele dilacera, que ele muitas vezes tenta injetar em nossas vidas, que é o veneno do orgulho. Meu irmão, que o nosso coração permaneça humilde e que nós reconheçamos todos os dias a dependência exclusiva dos céus. Meu irmão, que nós dependamos todos os dias, reconheçamos que sem o Senhor na nossa vida, nós não teríamos vitória. Muita gente bate no peito e diz: eu não sou como esse fariseu, eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse pecador. Mas o que Deus está dizendo, meu querido, é a minha graça que está sobre você.
você, e você só está de pé, porque a minha graça permanece na tua vida. Meu irmão, só reconhece a graça de Deus, só entende o amor de Deus, só entende a misericórdia de Deus, aquele que um dia precisou dela, e que Deus nos ensine, que nós não precisamos cair, que nós não precisamos tropeçar, que nós não precisamos desviar para reconhecer que sem a graça e a maravilhosa misericórdia do Senhor, nós não teremos sucesso, não teremos vitória, não teremos perdão dos nossos pecados. Não permita que o veneno do diabo, que o veneno da serpente enche o seu coração, enche a sua vida. Nós estamos de pé por misericórdia do Senhor. Nós estamos na presença de Deus por misericórdia do Senhor. É graça. É graça. Paulo, então, eles pensam que Paulo vai ter a mão inchada ou vai morrer de repente. Tem muita gente que achou que você ia morrer. Não só no sentido físico, né? Mas no sentido espiritual. Tem muita gente que apostou que você não ia aguentar vencer tal luta, tal dificuldade. Tem muita gente que achou que o casamento ia acabar, que a empresa ia fechar, que o problema ia te sucumbir, que a enfermidade ia te levar. Mas avisa lá, né, pastor? Avisa lá que nós estamos de pé. Avisa lá que você está de pé. O diabo achou que ia te matar de repente na batalha. Muitas vezes ele se levantou contra você com palavras, com situações, com emboscadas, com veneno mortífero. Veio aquela luta para acabar com você, com a sua casa, para você desistir da família, do ministério, dos projetos de Deus. E era de repente que o diabo ia tentar te matar, te destruir, te aniquilar, te jogar por terra, mas a mão de Deus foi contigo, e o diabo não teve vitória, o diabo não conseguiu te vencer, porque a mão de Deus é na tua vida. Bendito seja Deus. Tem muita gente que estava torcendo, já estava, como dizem alguns, né, como diz aquela vez, meus queridos, que gostam de futebol, o Grêmio estava com a caixa de som, né, estava lá com os fogos de artifício para anunciar uma contratação, e ele levou um baile do outro time, e muita gente já estava com um foguete pronto, com a caixa de som para anunciar a tua derrota, com a caixa de som prontinha para dizer que você ia desviar, que você não ia conseguir, mas avisa a eles que o Senhor teu Deus, Ele é bom na tua vida, Ele é maravilhoso, e você está nas mãos dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Avisa lá que nós estamos de pé, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. Ah, querido, estamos de pé pela graça. A única pessoa que não consegue cair é quem, Carlinho? É quem já está caído. Quem está de pé tem que orar, vigiar, clamar o sangue de Jesus, se agarrar à mão de Deus, para que ele não venha cair. Nós somos uma igreja que temos algumas dificuldades, querido. Dá uma olhadinha na câmera aí, Vinícius. Maravilha, acusou aqui para mim, está piscando, né? Nós somos uma igreja que temos algumas dificuldades. Nós temos dificuldade de receber algumas pessoas, de entender a graça de Deus. Nós temos mais ou menos assim, um limite de tolerância. Um limite de tolerância. Igual o pai, né? Vou falar com você a última vez. A última vez que eu falo para você não fazer isso. Quem é pai é que sabe, né? Ou quem é tio, né? Quem é avô, quem é sobrinho, quem é filho. Vou falar com você a última vez. Mas a graça e a misericórdia de Deus são coisas que nós não conseguimos explicar. Muitas vezes alguns irmãos fracos na fé, eles não conseguem se firmar. Eles até tentam. Não estou dizendo aquele que está dissimulado, está levando a brincadeira e não quer, está levando a brincadeira de fato mesmo. Estou dizendo aquele que não está conseguindo se firmar. Aquele que está lutando contra um pecado, está lutando contra um vício, está lutando com uma seta maligna, está lutando contra uma depressão, está lutando contra uma crise de ansiedade, está lutando contra algo, e ele está lutando, está remando, está tentando, está buscando, ele não está conseguindo naquele momento ser liberto. E nós, como igreja, nós temos a dificuldade de encarar essa situação e de abraçarmos os mais fracos na fé. Nem todo mundo é tronco de cedro. Tem muito graveto. Tem muita pessoa que são como se fosse, esqueci o nome do bambu lá, taquaras, né? São mais frágeis, mas estão na presença de Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas e venham fortalecê-las para a glória de Deus. Nós como igreja precisamos entender que a graça de Deus, o sangue de Jesus foi derramado por todos, pelos fortes, pelos fracos, pelos que conseguem caminhar, pelos que conseguem correr, mas para aqueles que ainda estão se arrastando na fé. Mas um dia, com a misericórdia do Senhor, a graça de Deus vai alcançá-los e eles serão colocados na presença de
de Deus, e os pés dessas pessoas serão firmadas na rocha, uma rocha inabalável, e eles vão estar de pé, estarão firmes, não por causa deles, mas por causa da rocha que está debaixo dos pés, a rocha que é Cristo, a rocha inabalável, a rocha de esquina, a pedra angular, e é por causa dele que nós estamos de pé. A víbora enrosca em Paulo, a víbora é jogada no fogo. Eles acham que Paulo ia inchar, ia cair morto. Mas ele não morre. Nem o mal acontece a ele. Então, como Paulo não morre, eles falam, esse rapaz só pode ser um Deus. Se a víbora não mata pelo veneno da picada, eles tentam colocar Paulo no lugar de Deus. Eles tentam atribuir a Paulo uma origem divina. Você é um Deus. Eles tentam inchar o coração de Paulo, fazer Paulo se tornar alguém soberbo, fazer Paulo pensar que ele era alguém além de um servo, que ele era um Deus. Querido, adolescentes, igreja, cuidado com os elogios. A serpente é especialista em trazer elogios. Você está magrinha. Nossa, você está bonita, você está diferente, né? Aí os adolescentes, né? Lá, está bonita, né? O que você fez no cabelo? Nossa, onde você comprou essa roupa? Você está bonita. As mulheres casadas, né? Nossa, você está diferente, né? Você está bonita. O diabo é especialista em trazer, em dar a sua picada, em dar o seu bote com elogio. Às vezes você não recebe um elogio do marido. Às vezes você não recebe um elogio em casa. Às vezes em casa não está aquelas coisas, não está tão bem, passando um momento ruim, passando um momento afetivo atribulado. Aí vem o diabo com as suas picadas e lança para você um elogio. Pode ser na academia para quem malha, pode ser no trabalho para quem trabalha, pode ser na escola para quem estuda, pode ser na rua para quem passeia, pode ser dentro da igreja para quem congrega. Muitas vezes o diabo lança a sua picada, lança o seu veneno através de um elogio. Cuidado com os elogios. Cuidado com aquilo que estão falando no seu ouvidinho. Que estão falando, meus queridos adolescentes, aqui não acontece isso não, tá? Acontece lá em Nilópolis, né? Lá tem muito, aqui não tem não. Graças a Deus. As nossas adolescentes estão todas vacinadas contra toda picada de Satanás. Mas cuidado, porque acontece muito em Nilópolis, do diabo tentar vir com elogios, falando isso, falando aquilo, querendo se enroscar em você, querendo enroscar na sua vida, e daqui a pouquinho o diabo quer ceifar você, injetar em você o veneno do pecado e te tirar da presença de Deus. Então não permita que o diabo te enche e te encha de elogio. Cuidado, o diabo é sutil. O diabo muitas vezes nos pica, e ele nos enrola, ele nos envenena com o veneno da comparação. Cuidado, a comparação é um veneno que a víbora, que a serpente usa. Nós queremos às vezes, muitas vezes, o diabo trazer comparação. Querido, todos vocês, cada um de nós temos as nossas peculiaridades. Nós não precisamos ser igual a ninguém. Cada um de nós foi criado para um propósito, do jeito que somos. O que Deus quer fazer é trabalhar no nosso caráter, trabalhar no nosso ser, e que nós possamos ser servos do Senhor. Mas as nossas habilidades, o nosso jeito, ele foi colocado em nós exatamente do jeito que Deus desenvolveria o seu projeto. Então não se compare, não tome outras pessoas como a sua referência. Tome sim a fé, a graça de Deus sobre outras pessoas, mas você, minha querida irmã, meu querido irmão, adolescente, você foi criado exatamente do jeito que Deus deseja, do jeito que Deus vai usar. Você não precisa se comparar. O diabo muitas vezes vai tentar trazer comparação. Ah, porque o seu pai, ele ganha X. Ah, porque a sua mãe, ela não é desse jeito. Ah, porque você não mora numa casa igual a minha. Ah, porque você não sabe tocar violão como eu. Ah, porque você não faz isso com o meu querido. A comparação muitas vezes é uma arma do inferno para nos tirar da presença e nos tirar da direção, mas que caia por terra todo o veneno da serpente. Nós seremos comparados a Cristo, a servos, a filhos. Nós não seremos comparados a pessoas e não nos rebaixaremos se temos ou não aquilo que o outro tem. Nós somos únicos, amados por Deus. Eu acho que essa é uma boa palavra. Você poderia aplaudir a Jesus, você poderia glorificar a Jesus. O diabo usa os elogios, usa a comparação. E o diabo também usa um outro veneno chamado exaltação. Ah, é você que tinha que estar cantando, você canta tão bem. Ah, não tinha que ser a fulana, a ciclano, o beltrano. Tinha que ser você, o diabo na cabeça. Ah, você que tinha que ser o pastor, você que tinha que ser o presbítero, você que tinha que ser o diácono.
Você que tinha que ser o líder, você que tinha que fazer, você que tinha que ser o gerente, você que tinha que ser o patrão, você que tinha que ser a pessoa, você que tinha que ser, você. E o diabo vai tentando trazer esse veneno da exaltação, fazendo a pessoa se sentir desmerecida, preterida em relação a outras pessoas. Mas, meu irmão, a sua hora vai chegar, Deus vai te colocar no lugar que Ele prometeu, Deus exaltará você no tempo oportuno, no tempo certo, mas não permita que o diabo lance sobre você nenhum sentimento de exaltação antes do tempo, senão a sua queda será iminente. Mas no nome de Jesus, no momento oportuno, na hora certa, na hora que você estiver pronto, Deus vai te colocar onde Ele prometeu, porque Deus é fiel nas suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Outra picada da serpente é a exaltação. Você quer ver outra picada da serpente? Aquele elogio despistado, né? Aquele elogio que o diabo dá, despistado. Quando você está na frente, o negócio é diferente. Quando você está na frente, as coisas acontecem. Tem gente que até às vezes torce para dar errado, só para poder valorizar aquele que estava na frente. É assim ou não é? Ou só acontece em Nilópolis, né? Aqui não tem isso não, né? Vou te contar uma história rápida. Davi junta todo o dinheiro para a construção da arca, do templo. Todo o dinheiro para a construção do templo. Davi tem as alianças, tem o dinheiro, tem tudo. Tem até o projeto, né? Não é isso? Tudo prontinho. Ele tinha aquele projeto, aquela folha. Pensa numa folha, o desenho lá do templo, o desenho aonde ia ficar o quê, como seria. Só que na hora de executar o projeto, Deus fala, Davi, você não vai executar? Não. Está tudo prontinho. Tem o dinheiro, tem um projeto, você tem disposição, você até conseguiria fazer, mas você é um homem sanguinário. Quem vai fazer isso aí é o seu filho Salomão. Aí Davi pega o projeto e rasga o projeto, joga fora. Davi pega o ouro e joga o ouro fora, porque não? Se eu não fizer, ninguém mais faz. Se não for para eu fazer, ele que cate, ele que faça, o Salomão que arrume um novo projeto, Salomão que junte dinheiro. É isso que Davi faz? Davi pega o projeto, Davi pega o dinheiro e entrega para o seu filho Salomão dar sequência no projeto. Mas tem gente que o diabo coloca no coração dele, que se ele não fizer, ele não pode ajudar, que se ele não fizer, ele não pode contribuir. Meu irmão, vai chegar o momento de você fazer a sua parte, mas hoje nós somos catadores de graveto. Tudo que nós fazemos é para que nós possamos que o fogo continue queimando. Tudo que nós fazemos aqui é para que as pessoas continuem sendo abençoadas. Vai chegar o momento de passarmos o bastão, vai chegar o momento de passarmos a faixa, vai chegar o momento de passarmos o lugar, deixamos a cadeira, mas enquanto isso não acontece, nós permanecemos catando o graveto, pela graça e misericórdia do Senhor. As coisas estão dando certo, vão dar certo por causa dEle. É por causa dEle. Eu acho que essa é uma boa palavra. Eu acho que essa é uma palavra que merece um glória da tua alma, um glória do teu espírito. Bendito seja Deus. Passa-se um tempo. Versículo 6 e último. Versículo 6, Vinícius. Versículo 6. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Diziam que Paulo era um Deus. Versículo 8. E depois desse acontecimento, aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, estava ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Aonde que foi a picada, aspas duplas, da cobra venenosa? Nas mãos. O que Paulo usou para curar? Onde? O que ele fez? O nome de Jesus, é claro, né, queridos? Mas qual que foi a parte do corpo que Paulo usa para curar o pai desse homem famoso, importante, chamado Públio? As mãos. Querido, parece até chavão de pregador. Mas Deus nos usa onde o diabo nos feriu. Deus nos usa onde o diabo tentou nos matar. Deus nos usa na onde nós somos feridos e fomos machucados, fomos experimentados, sofremos, padecemos, e quando somos curados, e quando temos o livramento, e quando temos o refrigério, Deus nos usa exatamente aí, para que nós possamos ter a autoridade, para que nós possamos ter aquela habilitação dos céus de dizer: o Senhor meu Deus foi comigo, vai ser com você, o Senhor meu Deus foi na minha vida, também vai fazer na sua. Quando Deus nos cura de uma enfermidade, nós temos autoridade para
dizer, o Deus que eu sirvo cura enfermidades. Quando Deus restaura a nossa família, restaura a nossa casa, nós temos a autoridade de Deus para dizer, Deus restaurou a minha casa, vai abrir a tua casa. Quando nós não podemos ter filho por algum motivo, a esposa ou o marido tem uma infertilidade, e Deus nos dá um filho, 2, 3 filhos, nós podemos dizer para a pessoa, para a mãe, que está desejando de ter um filho, Deus também vai abrir o teu ventre, porque na minha vida aconteceu. Quando nós somos redimidos, os nossos pecados são perdoados, e nós recebemos esse perdão de Deus, nós podemos dizer ao pecador, Deus também vai lavar você dos seus pecados, porque Ele fez assim na minha vida. Deus nos usa aonde nós somos feridos, Deus nos usa aonde nós somos machucados, porque a obra do Senhor na nossa vida é maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. As tuas feridas serão instrumento de cura na vida das pessoas, as tuas dores serão testemunho na vida das outras pessoas, os teus fracassos, as suas derrotas que se tornaram em vitória, serão a referência para outras pessoas. As outras pessoas vão dizer, Deus fez na vida dele, Deus fez na vida dela, Deus fez naquela igreja, Deus fez nos adolescentes, Deus faz, Deus tem poder para fazer, e através dessas dores, pessoas serão curadas, abençoadas no nome de Jesus. Bendito seja Deus. Paulo ora pelo pai de Públio, e ele é curado. Sabe o que acontece? Paulo implanta, fica 90 dias naquele lugar, 90 dias. E Paulo implanta igrejas ali. Pessoas se convertem ali. Pessoas são salvas ali. Muitos enfermos são trazidos até Paulo. Diz a história, não diz a Bíblia, que Paulo está numa casa que era de Públio, que Públio empresta como se fosse uma caverna, né? Uma casa, e Paulo recebe as pessoas. Diz a história, isso não está na Bíblia, é a história que diz, que Paulo recebe essas pessoas na sua casa, e ali ele prega a palavra, ali ele cura muitas pessoas. Ele fica 90 dias nessa ilha, sendo um instrumento de Deus, sendo um instrumento de Cristo, porque Deus o decidiu levar a Malta, Deus o decidiu levar a Malta para curar o pai de Públio, para libertar aquelas pessoas, e para que o evangelho fosse pregado àquelas pessoas. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos. Muitas vezes não compreendemos, muitas vezes não entendemos, muitas vezes nós até não aceitamos, e nós achamos que é o diabo que está fazendo, que é o diabo que está agindo, mas nós temos que entender que Deus tem os seus caminhos, e os seus caminhos muitas vezes são mais altos que os nossos, muitas vezes os seus caminhos são diferentes dos nossos, muitas vezes os instrumentos que Deus usa não são aqueles que nós desejamos, muitas vezes a maneira que Deus usa não é a que nós queremos, mas Deus continua no controle, nos conduzindo pelo mar da vida, nos conduzindo aonde Ele quer, nos soprando pelo seu vento, nos soprando pelo teu Espírito aonde Ele quer que nós sejamos obedientes à voz de Deus, sensíveis à voz de Deus, e possamos caminhar de acordo com essa vontade, no nome de Jesus. O pai de Públio é curado. Ele é curado do que? De febre e disenteria. Ele tinha febre e disenteria. Ele é curado de febre. A febre, ela é uma reação, ela é quente. A febre esquenta o corpo, né? Não é isso que a febre faz? A febre esquenta o corpo vai esquentando, e chega um momento que dá até calafrio. Eu não sei você, eu quando senti a febre, quando já aconteceu comigo, a gente sente frio, né? Ou é só comigo? Todo mundo sente frio? Todo mundo quer ficar no sol? Ou não? Não é gostoso quando a gente está com febre para o sol? Não sei porque comigo é assim. É assim, Regina? Quando dá febre, o seu corpo esquenta pelo lado de fora. Mas você sente frio pelo lado de dentro. A febre te esquenta por fora. Mas por dentro você está com frio. Paulo expulsa no nome de Jesus aquele espírito de enfermidade, aquela febre. E o coração do pai de Públio, de todos os habitantes daquela ilha, são aquecidos pelo lado de dentro. O fogo que te aquece por dentro, meu irmão, tira toda a enfermidade, toda a carnalidade, tira toda a visão equivocada e deturpada que nós temos da fé cristã. Quando o fogo do Espírito ele entra no nosso coração, de dentro para fora, Deus começa a trabalhar em nós, e Deus começa a fazer o que nós não podemos fazer. Deus começa a nos libertar daquilo que nós não temos condição de ser libertos. Deus começa a trabalhar dentro de nós, e o fogo do Espírito começa a nos fazer queimar, e aquela febre vai embora, e a disenteria vai embora, e tudo que desagrada a Deus vai embora, e nós nos tornamos novas criaturas no poder do nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Cristo. Paulo vai naquela ilha,
por um propósito, por um motivo. Paulo vai naquela ilha para que fosse um instrumento de Deus. Paulo vai àquela ilha porque, de fato, ele seria um instrumento de Deus naquele tempo. Você está aqui porque você é um investimento do Senhor. Você está aqui porque você é um milagre, querido. Você é um milagre. Tem muito sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por todos, inclusive por mim e por você. Tem muitas pessoas que oraram por nós, que deixaram a fogueira pronta antes de chegarmos. Tem muita oração de familiares, de parentes, de pessoas que passaram e que vieram antes de nós. Muitas pessoas que vieram e serviram a Cristo e oraram pela nossa casa, e oraram pela nossa família. Tem muita oração que foi respondida e que vai ser respondida no nome de Jesus. Você é um sobrevivente, você não vai naufragar, a sua família não vai naufragar. E se mesmo acontecer algum percalço, algum problema, se o navio afundar, Deus te dará condição de chegar no lugar de refúgio e você será um instrumento do Senhor. Pai, que a tua igreja é maravilhosa, que cada um dos teus filhos presentes, cada um dos teus servos, sejam agraciados por ti, que a chama do Espírito não se apague no nosso coração, que o fogo continue ardendo, que o fogo continue queimando. Ah, Senhor, pode vir o calafrio, o frio da madrugada, pode vir a dificuldade, pode vir um desânimo, mas no poder do nome de Jesus o teu fogo continua queimando no nosso coração, o nosso coração continua ardendo na tua presença. Ah, Senhor da glória, nenhuma picada maligna, nenhuma investida de Satanás terá poder contra a nossa casa, terá poder contra a nossa família, terá poder contra os nossos filhos, terá poder contra o nosso ministério, terá poder contra o nosso casamento, terá poder contra o nosso corpo. Que nenhuma enfermidade, Senhor, venha nos trazer dificuldade, mas que nós possamos receber um revestimento dos céus, um revestimento de cura, um revestimento, meu Pai, do teu sangue, e que o teu fogo desfaça todo laço, embaraço, tudo que vier do mal, não terá poder contra nós. Nos revista do Senhor, nos revista da tua graça, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e tomar o seu assento? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Bendito seja Deus.